Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar o Teorema da Máxima Transferência de Potência. O circuito a ser implementado no Laboratório Remoto Vizir para o estudo do Teorema da Máxima Transferência de Potência será formado por uma fonte de tensão de 5 volts, um resistor R1 de 1000 ohms, que representa a resistência interna da fonte de alimentação, e um resistor R2 que representa a carga conectada ao circuito. O resistor R2 terá o seu valor alterado de 220 ohms para 470 ohms, a seguir para 1000 ohms, na sequência 6.800 ohms e por fim 22.000 ohms. O teorema da máxima transferência de potência determina que a resistência de carga deve ser igual à resistência interna da fonte de alimentação. Assim, o resistor de carga RL deve ser igual ao resistor da fonte de alimentação RI. Portanto, R2 deve ser igual a R1, que tem como valor 1000 ohms. A seguir, podemos calcular a tensão na carga em função da resistência utilizada para cada situação do experimento. Neste caso, estamos utilizando então R2 valendo 1000 ohms e, portanto, a tensão na carga será de 2,5 volts. A seguir, podemos calcular a potência na carga fazendo a tensão na mesma ao quadrado dividida pela resistência, obtendo então para a situação de R de carga igual a 1000 ohms, uma potência de 6,25 mW. A corrente do circuito será obtida dividindo-se a tensão da fonte pela resistência total, que resulta em uma corrente de 2,5 mA. Por fim, podemos calcular a potência na fonte, que é a potência de entrada do circuito, a partir da multiplicação da tensão da fonte pela corrente na mesma, ou seja, 5 volts multiplicados por 2,5 mA, que resultam em uma potência de 12,5 mW. Desta maneira, pode ser calculada a eficiência do circuito ou o seu rendimento, que consiste em se dividir a potência na carga pela potência de entrada, neste caso a potência no resistor R2, dividida pela potência na fonte, 6,25 mili, divididos por 12,5 mili, que resultam em um rendimento de 50%. Vamos realizar agora a demonstração da aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o Laboratório Remoto Vizir para o estudo do Teorema da Máxima Transferência de Potência. Inicialmente, faça o acesso ao Laboratório Remoto, a seguir clique em Circuitos 1 e, na sequência, Iniciar experimento. Este laboratório remoto consiste em implementar no Vizir um circuito formado por uma fonte de tensão e 2 resistores, onde o resistor R1 representa a resistência interna da fonte de alimentação e terá como valor 1000 ohms, enquanto o resistor R2 representa a resistência de carga e terá o seu valor modificado ao longo do experimento, começando com 220 ohms, a seguir 470 ohms, na sequência 1000 ohms, após isso 6.800 ohms e por fim 22.000 ohms. Então, inicialmente vamos implementar no laboratório remoto o experimento utilizando os 2 resistores iguais, que é justamente a situação em que se tem a transferência da máxima potência. Assim, vamos localizar inicialmente no laboratório remoto os resistores de 220, 470, 2 vezes de 1000 ohms, 6.800 e 22.000.
A seguir, vamos posicionar na matriz de contatos o resistor R1, que representa a resistência interna da fonte de alimentação, e vamos posicionar aqui na área de trabalho os resistores na posição vertical, na sequência de sua resistência, para já ficarem organizados e facilitarem a implementação a seguir. Então, 1.000, 6.800, 22.000. O de 470 abaixo de 1.000 e o de 220 ohms abaixo de 470. Assim, vamos realizar a medição com o resistor de 1.000 ohms para verificar se o experimento está funcionando adequadamente. Vamos conectar o resistor na fonte de alimentação e o terminal negativo no resistor de carga. Vamos ajustar a fonte de alimentação para 5 volts e agora vamos conectar o multímetro para medir a tensão sobre a resistência de carga, ou seja, sobre o resistor R2. Lembrando que o multímetro vai conectado em paralelo, porque vamos medir tensão. Vamos ajustar o multímetro para a escala de 20 volts e realizar a medição. Encontramos então o valor de 2,49 volts, que está próximo do valor esperado, que era de 2,5 volts. O valor da medição para a fonte de alimentação será de 5 volts, conforme esperado. Estes valores devem ser, então, registrados na tabela 1, na parte correspondente à medição de tensão. Então, os valores calculados vão na coluna correspondente aos valores de cálculo, ou valores teóricos, e os valores medidos vão na coluna correspondente às medições realizadas. Na sequência, para cada valor de resistor utilizado como carga, deve-se calcular a potência neste mesmo resistor, para se comprovar, então, o teorema da máxima transferência de potência. Assim, vamos então voltar o resistor de 1K para a área de trabalho, vamos posicionar o resistor de 220 ohms e medir a tensão sobre o mesmo. 0,91, podemos alterar a escala para 2 volts, 0,909 volts, então para o resistor de 220 ohms, e este valor deve ser registrado na tabela 1. A seguir, devolvemos o resistor de 220 ohms para a área de trabalho e conectamos o resistor de 470. Posicionamos o multímetro em 20 volts e realizamos a medição. Percebam que o valor está aumentando até se tornar, na situação em que o resistor é de 1K, 2,5 volts, que é o maior valor de tensão, neste caso para a máxima transferência de potência. Voltamos o resistor de 1K para a área de trabalho, posicionamos o resistor de 6,8K e medimos a tensão. Agora a tensão está próxima ao valor da fonte de alimentação, pois a maior resistência está do lado da carga, enquanto a resistência série começa a ter um valor menor, comparado então com o valor da resistência de carga. Mesmo assim, apesar da tensão na carga ser maior, a potência na carga diminui em virtude do aumento da resistência e consequente diminuição da corrente do circuito. Então, com o resistor de 22 kΩ, temos uma tensão próxima a 5 volts na carga e o restante fica então sobre o resistor de 1K. Mesmo assim, a potência na carga será menor do que na situação em que os dois resistores têm o mesmo valor, que é quando utilizamos então o resistor de 1K como resistência de carga, já que a resistência interna foi utilizada aqui também como sendo de 1K. Então esta é a situação em que se tem a máxima transferência de potência. Então nesta aula estudamos o teorema da máxima transferência de potência,
Agradecemos a atenção de vocês e até a próxima aula.